Fala, gente. Agora vamos entrar na sintaxe. Gente, vimos a morfologia, agora vamos fazer uma transição de morfologia para sintaxe. Gente, em 10 minutos eu vou te ensinar a base da sintaxe. Vem comigo. Lembra que o substantivo era o núcleo. Aqui na sintaxe a gente vai olhar para o verbo. Já sabemos o que é verbo. Vamos para a primeira oração aqui, ó. Os alunos foram confiantes à prova. Gente, ó, foram é o verbo. Por que é verbo? Porque é indicação. Eles foram, beleza? Foram. Primeiro, ó, vou botar aqui para vocês, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vamos fazendo passo a passo, gente. Segue esse manual Nop Explica, que tu vai gabaritar 10 de 10. Confia. Olha só, primeiro passo. Eu já fiz, achei o verbo. Depois que eu acho o verbo, lembra? O verbo é o X9. Quem é que foram? Ele vai entregar. Veja, os alunos foram confiantes. Quem foram confiantes? Os alunos. Opa, os alunos. Gente, quando você acha o verbo, ele é o X9, ele vai entregar o sujeito. Então, veja, os alunos são o sujeito. Beleza? Segundo passo. Primeiro, acha o verbo. Segundo, pergunta ao verbo. Já pegamos o primeiro passo e o segundo. Achei o verbo, perguntei o verbo. Gente, terceiro passo, tá? Terceiro passo. Note qual é o terceiro passo. Depois que tu achou o verbo e achou o sujeito, faz um favor para mim, separa. Separei o sujeito. Quando eu separo o sujeito, eu vou para o quarto passo. Note, qual é o quarto passo? Eu tenho que achar o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? O sujeito é os alunos, porém o núcleo do sujeito é só alunos. Gente, o núcleo do sujeito vai ser o substantivo. Lembra que o artigo ele não faz parte do núcleo, ele faz parte do sujeito, mas não do núcleo. Por que eu estou falando isso? Porque nas aulas de concordância verbais, vocês vão ver questões Sebrasp que diz assim, o verbo está flexionado para concordar com o sujeito tal. É errado. O verbo não concorda com o sujeito, e sim com o núcleo do sujeito. Beleza? Primeiro passo, achou o verbo. Segundo passo, pergunta ao verbo. Terceiro passo, acha o núcleo do sujeito. O quarto passo, olha só. Quando eu separo isso aqui, por que que eu separo? Quando eu separo aqui, por que que eu faço isso? Para ficar didático. Gente, eu não separei o sujeito. Tudo que sobrar aqui vai ser predicado. Veja, em pouco tempo, tu achou um verbo, em pouco tempo, tu sabe achar um sujeito, tu sabe quem é o núcleo do sujeito, automaticamente, quando tu acha o sujeito, tu separa, tudo que sobra é predicado. Noque, então isso é predicado? É. E o que é que as bancas cobram? Se esse predicado é nominal ou verbal, e tu vai aprender agora, rapidinho. Gente, tirei o sujeito, o que é que sobrou? Foram confiantes à prova. Então, esse é um predicado nominal ou verbal? Percebe? Eu vou ter que olhar para o verbo sempre, sempre, não, sempre. Esse verbo aqui, ó, tá indicando uma ação? Tá. De ir, né? Então, se o predicado tiver um verbo indicando ação, ele é um predicado verbal. Simples assim. Vamos para o segundo exemplo. Ó, sim. Aí, o quarto passo aqui é você, no caso, o último passo aqui, o quarto, né? Você acha o predicado, né? Já foi, e vê se é verbal ou nominal. Beleza? Olha, o aluno, vamos fazer morfologia também para relembrar. Olha, artigo, substantivo, verbo, advérbio, com, preposição, artigo. O aluno está feliz com o resultado. Não, que resultado é o quê? Eu posso contar? Um resultado, dois resultados, três resultados. Então, resultado é o quê? Substantivo. Pega o bizu. Sempre depois de um artigo vem um substantivo. Anota. Olha só. Isso é morfologia. Agora vamos para a sintaxe. Primeira coisa, eu acho o verbo. O aluno está. Olha, esse verbo está. É um verbo de ligação. Verbo. Quem é que está feliz? O aluno. Opa. O aluno é o quê? É o sujeito. Noque, achei o sujeito, como é que eu faço? Separo. Porque depois que eu separo o sujeito, tudo que sobra é o quê? Predicado.
predicado. Não, que tudo isso aqui é predicado, é. A banca quer saber. Tudo bem, você sabe o que é um predicado. Agora, fale para mim se é nominal ou verbal. Gente, sempre olhando para o verbo. O verbo indica uma ação? Não. O verbo indica um estado. Se o verbo indica um estado, predicado nominal. Quando o verbo indicar uma ação, predicado verbal. Quando o verbo indicar um estado, predicado nominal. Beleza? Vem comigo aqui, ó. O aluno chegou feliz da prova. Gente, percebe? Quem chegou feliz da prova? O aluno. Sujeito. Separa o sujeito. Tudo que sobrou é o quê? Predicado. Predicado nominal ou verbal. Perceba, eu tenho um verbo de ação, ele chegou. Então eu tenho um predicado verbal. Porém, percebe, tá dando uma característica ao sujeito. Chegou, feliz, é como o sujeito chegou. Então, quando for nesses casos que tiver dando uma característica ao sujeito, eu também tenho um predicado, verbo nominal. Somente isso. Beleza? Gente, vou apagar o quadro aqui rapidinho. Pronto, pessoal. Através de uma mágica aqui do cinegrafista, a gente já deixou tudo prontinho aqui para vocês. Vamos lá, vamos se concentrar aqui. Veja, gente, aqui nada mudou. Artigo, substantivo, verbo, e aqui é um advérbio. Gente, percebe? Veja só como é a sintaxe. O aluno está aqui, beleza? Olha, o aluno está feliz. Opa, veja a diferença. Eu tenho o mesmo verbo, está e está. Qual é a diferença? Nesse meu caso aqui, eu tenho feliz. Que feliz é o quê? Feliz é um adjetivo, né? Feliz é um adjetivo. Porém, na sintaxe, eu vou chamar meu adjetivo de quê? Predicativo do sujeito. Gente, na morfologia, o adjetivo dá característica ao substantivo. Lembra que na sintaxe, o substantivo vira sujeito e o adjetivo, ele vira predicativo. Então, percebe, feliz está dando característica ao sujeito. Aqui eu tenho um verbo de ligação. Por que não que eu tenho um verbo de ligação? Lembra que o verbo de ligação, ele só existe porque eu tenho um predicativo do sujeito? Se isso aqui não for predicativo do sujeito, eu não tenho um verbo de ligação. Vamos lá para cima? Olha só, o aluno está aqui. Gente, aqui é característica de alguém? Olha, ele é o aqui. Prazer, eu sou aqui. Não existe. Aqui é um adverbial de lugar. Então, se aqui não está dando característica ao sujeito, esse verbo, veja, está e está. Esse verbo, ele não é de ligação. Então, que danado de verbo é esse, não? Ele é verbo intransitivo. É só para vocês terem noção que toda vez que aparecer um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito. Porque se eu não tiver um predicativo do sujeito, eu não tenho um verbo de ligação. Ele vai ser intransitivo. Gente, para fechar com chave de ouro, eu trouxe o enunciado de uma questão da banda Quadrix, da banca Quadrix, para a gente destrinchar ela, porque é uma questão muito rica. Olha só. O artigo hospital, um hospital, dois hospitais, três hospitais, substantivo, local. Aí ela sublinhou isso aqui. Sabe o que ela perguntou? Onde o médico atuava? Ela está dizendo, onde o médico atuava é um adjunto adverbial de circunstância. Gente, primeira coisa, lembra da primeira aulinha? Olha só. Onde o médico atuava exerce em relação ao termo local uma ideia de circunstância. A banca Quadrix perguntou. Nock, questão difícil. É difícil, mas Nock explica. Olha só, gente. Local. Primeira coisa. Local é o quê? Quantos locais vocês já viajaram por aí afora? Vários. Então eu posso contar. Se eu posso contar, é substantivo. Gente, esse termo está se referindo a substantivo? Tá. Então, não pode indicar circunstância. Quem indica circunstância é advérbio. E se referir a substantivo, ele só pode ser o quê? Adjetivo, numeral, pronome, adjetivo, numeral, pronome e artigo. Se você dominar isso, veja como a questão fica fácil. Esse termo todinho aqui está se referindo ao termo local, que é substantivo. Então, percebe? Isso aqui eu vou chamar de adjunto adnominal. Todo esse termo em vermelho é um adjunto adnominal. E ainda te digo mais, isso aqui é uma oração
subordinada adjetiva. Por que, Noco? Porque, veja, o local onde está se referindo a um substantivo. Gente, se refere a substantivo, tá dando ideia de número? Não. Tá dando característica? Não. Tá definindo? Não. Só pode ser um pronome. Então, esse onde é um pronome. Tu lembra quantos tipos de pronome existe aqui no português? Só dois, só dois. Pronome é substantivo ou adjetivo. Gente, se eu já tenho um substantivo, esse nome aqui, onde, esse pronome onde, ele está acompanhando ou ele está substituindo? Se ele estiver substituindo, ele é pronome substantivo, então é uma oração subordinada substantiva. Se ele está acompanhando, ele é adjetivo, pronome adjetivo, então isso é uma oração subordinada adjetiva. Tá vendo como fica fácil? Essa é a cerejinha do bolo. Deixa eu ir mais a fundo. Olha só. O hospital, vírgula, tá vendo vírgula? E tá vendo vírgula aqui? O hospital onde o médico atuava lamentou a perda. Gente, faz o seguinte, ó. Apaga isso aqui. Mudou alguma coisa? O hospital lamentou a perda. O hospital onde ele atuava lamentou a perda. Gente, esse termo que estava aqui, entre vírgulas, ele é uma oração subordinada adjetiva, ele é um adjunto adnominal e ele também é um aposto explicativo. Obviamente que a gente sabe disso porque se eu ler uma mensagem e tirar o termo que está entre vírgulas e a mensagem permanecer, é porque aquela informação só estava acrescentando, ou seja, era um aposto explicativo. Outro exemplo, Lula estava no Galo, no bloco Galo da Madrugada. Essa é a informação. O que é que eu falei? Que Lula estava no carnaval, no Galo. Lula, vírgula, o presidente do Brasil, vírgula, estava no Galo da Madrugada. Foi a mesma informação. Esse termo, entre vírgula, o presidente do Brasil, só está explicando quem é Lula. Eu posso retirar que a frase não muda. Então, quando isso acontecer, as bancas chamam de aposto explicativo. Essas vírgulas aqui, elas são obrigatórias. Porém, se eu tirar uma vírgula, quem pergunta muito é a Sebrasp. Eu tenho que tirar outra. Se eu tirar só uma, tá errado. Ou eu tiro as duas, ou eu não tiro nenhuma. Gente, obviamente, no curso do Noco Explica, vocês vão saber isso aqui de forma detalhada, minuciosa. Aqui é uma forma de eu mostrar meu trabalho. Por que eu estou na internet agora? Devido ao sucesso de aprovação do projeto Noco Explica. A pedido de pessoas que estão querendo curso online. E eu vou gravar um curso completinho para vocês aqui de graça no YouTube. O que é que eu preciso? Que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, comentem, que peçam mais aulas, que aí me incentiva a gravar isso aqui para vocês, beleza? Fica com Deus, espero ter ajudado. Amo vocês.